comentar com vocês sobre o empate entre Botafogo e São Paulo lá no Engenhão, pela ida das quartas da Libertadores de América, né, gente? A volta vai ser no Morumbi na próxima semana, né? O confronto está totalmente aberto. O fato do Botafogo não ter conseguido vencer dentro de casa não retira do Botafogo condições muito concretas para que consiga vencer no Morumbi. Embora o Engenhão hoje, né? Vamos combinar aqui, né? É um grande palco para o Botafogo, local onde o Botafogo consegue ser muito mais preponderante em relação aos seus adversários. Da mesma forma, o Morumbi também é este local para o São Paulo, né, gente? Então, hoje tivemos o primeiro capítulo deste grande confronto, um capítulo muito interessante, e é o que eu quero comentar com vocês aqui neste vídeo. Acho que as duas torcidas, de certa forma, podem ficar aí bastante otimistas em relação ao próximo confronto. Eu vou explicar para vocês por quê, inclusive a partir do que aconteceu neste jogo no Engenhão. Antes, só chamar sua atenção para o fato de que este vídeo tem patrocínio da 1xBet, que a Casa Aposta, que apoia aqui o trabalho, né? O canal. Mas não somente por isso, né? É porque antes dos meus vídeos existirem e tal, enfim, deste canal aqui, talvez... Ah, o 1xBet já existia, né? Tradicionalíssima, importantíssima, gente. No mundo das apostas, né? Confiável, a mais confiável do mundo. Entrega rapidamente o lucro dos seus ganhos, sem nenhuma burocracia. Tá? Então, se você não conhece, usa o link que está no comentário aqui do vídeo, cadastre-se lá e coloque o código promocional ANXJOSA, que vai te dar direito a um bônus de até R$3.000, tá? É um XBet, não fica brincando com card de aposta por aí, não. Brinca com isso, não. Tem um monte que se envolve em polêmica aí. Nada disso acontece com a XBet. Além do que, quando eu falo de lucro dos seus ganhos, qualquer valor, tá? Independente de algumas casas que tem por aí que fica te enrolando, uma XBet não tem nada disso, não. Então, gostou? Usa o link, portanto, que está no comentário desse vídeo, fixado, cadastre-se e coloque o código promocional ANXJOSA. Beleza, gente? Ok? Tá bom, vamos lá então. Arrasador o Botafogo no primeiro tempo. Arrasador, né? Tomou conta ali do campo, né? Totalmente, né? Trabalhou quase o tempo inteiro no terço final. É impressionante como tem repertório o time do Botafogo, né? É incrível, né? A ponto de, quando um ou outro jogador não consegue entregar muito, outros conseguem compensar. A gente consegue encontrar hoje no Botafogo qualidade na defesa, qualidade no meio de campo. Os zagueiros são muito bons, essa dupla é espetacular. Barbosa constrói, né? Zagueiro construtor, né? Zagueiro que quase impecável. Bastos também, né? Infelizmente não vai jogar na volta, tá? Muito bom jogador, essa dupla realmente funciona muito bem. E ela facilita muito o trabalho dos volantes, né? Porque ela facilita, por quê? Porque ela consegue entregar essa bola com muita qualidade. E quando não entrega, no caso do Barbosa, faz uma ligação, né? Passando a bola pela volância e atingindo aquele setor ali, que é o começo do terço final, onde você tem a volta de alguns atacantes, né? Sobretudo o Igor Jesus, que é um jogador de muita movimentação, e a chegada dos meio-campistas, sobretudo o Almada, né? Aí você tem também o Savarino fazendo esse trabalho, você tem o Luiz Henrique também fazendo esse trabalho. Então, esses lançamentos do Barbosa são muito importantes porque eles conseguem conectar todos esses jogadores, os atacantes, né, o centroavante que volta, né, esse meio-campista muito bom, cerebral, que é o Almada, que hoje, no segundo tempo, fez até algumas tentativas e não conseguiu, tal, mas nunca deixou assim de tentar, né? Então é um jogador com muita coragem, muita fibra, né? E muito diferenciado, muito. Mas como eu disse, o primeiro tempo foi arrasador do Botafogo, duas bolas na trave, muitas chances perdidas, vários jogadores ali perdendo chances claras de gol. Acho até que o Jesus, que é um jogador que eu gosto muito, esteve muito bem no primeiro tempo, no segundo tempo desaparece, some, mas no primeiro tempo ele contribui muito. Ele não consegue, por exemplo, ter ali fazendo um gol, ele não consegue, no jogo passado também não fez nenhum gol, né? Mas impressionante como ele contribui, como ele volta, como ele abre espaço, como ele trabalha, inclusive, como se fosse um meio campista. Então ele recua e aí permite com que os atacantes subam, né? Com que o Savarino suba, o Luiz Henrique também suba, o próprio Almada às vezes se aproxima um pouco mais ali da área, né? Por causa do deslocamento que ele faz, né? Ao mesmo tempo o Almada é um jogador que presta também contribuição lá no setor defensivo. Então é muito repertório, né? Com os dois, né, laterais avançando, né? Realmente muito impressionante. Do ponto de vista do São Paulo, naturalmente no primeiro tempo o Tricolor não esteve bem, dentre outras coisas, porque os dois laterais não funcionam, né? Então o São Paulo não tem profundidade. Com o Wellington, que é um medroso, né? Quando sobe e faz tudo errado, e quando precisa subir, não sobe. Do outro lado você tem o Rafinha, que é o senhor Rafinha já aposentado, né? Que aliás tomou um cartão idiota, né? Coisa besta de jogador que tá fora do jogo, tá no banco e vai lá e fica fazendo aquelas gracinhas, né? Enfim, é um jogador que eu não consigo entender ainda como é que o São Paulo não resolveu essa questão da lateral. Tá? Como ninguém mais sabe da existência do Igor Vinícius, né? Já faz mais de 40 anos que ninguém ouve falar do tal do Igor Vinícius. Então o São Paulo deveria buscar um zagueiro, porque é absurdo o São Paulo utilizar, na verdade, um lateral, não utilizar o Rafinha ali como esse lateral e que, de certa forma, a gente
até trabalhou como se fosse um terceiro zagueiro, né, em vários momentos, né. Então o fato é que não funcionou, sobretudo porque o São Paulo esteve amarrado, o São Paulo sobrecarregou o trabalho do Bobadilla e do Luiz Gustavo, né, que também, por sua vez, né, sobrecarregados, sobrecarregava e dificultava o trabalho do próprio Calheri, né. Então as mudanças precisavam acontecer, assim, foi muita sorte do São Paulo não ter conseguido terminar o primeiro tempo perdendo, né, porque poderia ter perdido de 1, de 2 e até de 3 gols. O Botafogo, contudo, não fez. Parece que se cansou um pouco no segundo tempo, mas não foi isso que fez o jogo ficar complicado para o Botafogo e melhor para o São Paulo no segundo tempo. Foram as alterações feitas pelo técnico do São Paulo, né, o Sobredia, e também a qualidade da conversa que ele conseguiu implementar ali no intervalo com os seus jogadores. O São Paulo volta melhor, né, defensivamente muito mais, bem postado em campo, né, as linhas muito mais aproximadas, né. O Alan Franco é esse zagueiro hoje que está fazendo muita diferença, né. Quando o São Paulo começou a incomodar mais o Botafogo, percebam, né, que o Alan Franco praticamente ele deixa um pouco aquele setor da primeira linha, ele sobe um pouco mais, né? Então ele é um jogador muito fundamental hoje para essa equipe do São Paulo, tá se notabilizando como um grande zagueiro atuando no futebol brasileiro, né? Então no segundo tempo a gente tem o São Paulo tomando conta ali do texto final em alguns momentos, né? Mas poucos momentos, não tantos assim, mas com muita qualidade. Chegava com consistência, um entendimento do jogo, né? Com boas associações, né? E criando, portanto, né? As melhores oportunidades ali no segundo tempo. São Paulo pôde, não foram muitas, mas foram oportunidades ali interessantes. Foram mais de 20 finalizações do Botafogo, 6 finalizações, se não me engano, 26 do Botafogo, 25 do Botafogo contra 6 do São Paulo. Mas o São Paulo, ele teve chances importantes ali no segundo tempo. Por quê? Porque se ajustou muito bem, né? Parece que sabia o que estava fazendo. Parece que o técnico conseguiu colocar na cabeça dos jogadores que o jogo é um confronto de 180 minutos e que precisava ter tranquilidade para levar o confronto, a decisão do confronto para o Morumbi. E foi justamente o que a gente viu o São Paulo executando no segundo tempo. Esse plano, né, de tentar levar a decisão para o Morumbi. O Arthur Jorge fez o que pôde, né? Trocou vários jogadores, né? Mas a coisa não funcionou. Acho que Matheus Martins entrou um pouco ali afobado em alguns momentos, mas enfim, grande jogador, muita qualidade, mas a primeira bola que ele pega quase faz um gol. Depois eu acho que ele se atrapalha um pouquinho em algumas situações, né? Acho que o Tietchan não entrou bem, né? Poderia ter apresentado um pouco mais, jogador que tem entregado muita qualidade, mas hoje não conseguiu, né? Então acho que assim, as alterações do Arthur foram importantes, porque precisava, sobretudo, dar gás para a equipe, né? Porque a equipe estava muito cansada também por toda a blitz que fez no primeiro tempo contra a defesa São Paulina, né? Mas não funcionou tão bem assim, essas alterações do Botafogo, enquanto as do São Paulo funcionaram melhor. Sobretudo a entrada do Wellington Rato, que gera uma certa consistência ali para o meio de campo do Tricolor, ao mesmo tempo que o São Paulo melhora também com a marcação, com a entrada do Wellington Rato. Então, eu acho assim, foi um jogaço do Botafogo no primeiro tempo, um jogo assim, para dar muita alegria para os torcedores. Claro que o torcedor queria o gol, mas com esse jogo praticado pelo Botafogo, o torcedor pode ter a expectativa de que o Glorioso tem condição e pode perfeitamente conseguir a sua classificação lá no Morumbi, tá, contra o São Paulo. Ao mesmo tempo, do ponto de vista do São Paulo, esse segundo tempo foi de muita relevância, né? O São Paulo mostrou muito respeito às suas tradições. O São Paulo jogou com muito equilíbrio, com sabedoria, sabendo o que estava fazendo realmente em campo, né? Praticamente ali executando um plano que significava plano de 180 minutos para tentar levar o jogo para sua casa, para o Morumbi, sabendo que lá é muito mais forte, né? Então a torcida do São Paulo também pode ficar numa expectativa muito positiva em relação à possibilidade do Tricolor conseguir a sua classificação jogando em casa. Agora, o que a torcida do São Paulo e do Botafogo podem e devem esperar é um grande jogo no Morumbi, muito maior do que foi este lá no Engenhão, tá? Ao mesmo tempo, não vai ser fácil, tá? Então, por mais que o Morumbi seja uma casa hoje em que o São Paulo consegue se fazer preponderante, não vai ser tão simples assim, porque esse adversário é um adversário que sabe jogar muito dentro e fora de casa. Hoje fez blitz no terço final, mas é uma equipe capaz de fazer esse mesmo tipo de jogo mesmo lá no Morumbi. Ao mesmo tempo, é uma equipe que, se o São Paulo estiver tentando ali sufocá-lo, né, em alguns momentos ele pode saber trabalhar muito bem com esse tipo de jogo, com essa proposta, saindo para o contragolpe. E esse Botafogo, para esse tipo de jogo, também é muito letal, porque tem jogadores rápidos que conseguem fazer esse trabalho, não somente os dois pontas, né, o Luiz Henrique e também do outro lado o Savarino, como também o próprio Thiago Almada, que é um jogador capaz de fazer esse trabalho também em velocidade, assim como o próprio Igor Jesus. Então, assim, nada está decidido, né, mas o que ficou desse primeiro jogo foi, assim, a expectativa de que, né,
o segundo jogo vai ser um espetáculo de futebol, porque estamos diante de duas propostas muito interessantes, né, de dois times muito bem treinados por dois grandes treinadores, né? Agora, vamos lá, gente. O Botafogo, todo mundo sabe, né, tem um time aí com um elenco melhor do que o do São Paulo, tá com um esquema tático mais arredondado que o São Paulo, e até por causa disso a gente precisa falar. Foi um grande jogo do São Paulo no segundo tempo, né? Um grande jogo, né? Um grande jogo. O São Paulo conseguiu ali a qualidade do seu treinador, né, esse segundo tempo, né? E segundo tempo que foi responsável para que a equipe conseguisse ficar com esse ponto importante aí, com esse empate importante, né? Então teremos, por certo, um grande jogo. O que o melhor vença, né? Eu tenho certeza que a equipe que passar vai passar, gerando muitos danos para os seus adversários futuramente, né? Podemos ter aqui, desse confronto aí, podemos ter tranquilamente, né, o campeão da Libertadores de América de 2024, meus amigos e minhas amigas. É isso.